2, 3. Voltamos à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, conversando com o advogado Mendes de Barros, ele que foi uma das pessoas muito próximas, pessoal e politicamente, ao ex-senador, ex-governador e ex-deputado Divaldo Suragi, que faleceu agora em 21 de março. A gente, nessa conversa com o Dr. Mendes de Barros, está procurando saber alguma coisa, além do que já se disse, a respeito de Divaldo Suragi. Dr. Mendes, efetivamente é uma coisa inquestionável. O Suragi iniciou uma carreira em 65, né? E em 95, aliás, em 97 teve que deixar o governo, por conta daquela crise sobre a qual a gente já falou aqui rapidamente, e passou a viver um certo ostracismo. Isso é uma coisa inquestionável. Em termos assim políticos, em termos até sociais, isso é uma coisa incontestável. A gente, infelizmente, tem de considerar isso aqui. Como é que o senhor avalia isso na vida, não só de um Divaldo Suragi, por tudo que ele foi, como na vida do político, de maneira geral, esse aspecto de a pessoa, em certo momento da vida, passar por essa situação? Isso é muito natural, por uma razão muito simples. Tendo sido o símbolo político que ele foi, os demais políticos sempre tinham medo que ele retornasse aquilo ali, porque sabia, se ele voltando, o lugar era dele. E isso é natural, não foi por conta foi exatamente pela figura que ele era. Era medo que os outros políticos tinham que ele retornasse à vida pública direta, porque um mandato seria dele, o que ele escolhesse realmente. E isso aí preocupa, não é? Porque ao longo desse trajeto que ele fez, a única eleição que ele perdeu foi a de vice-presidente da República. E não foi direta. Foi direta na Câmara dos Deputados, no momento em que estava se tirando uma ditadura, e ele foi candidato ao lado de um ex-ministro da ditadura, o Mário Andreasa. E exatamente no momento em que se falava em liberdade, é que o Tancredo foi candidato e ganhou. Mas teve também aquela, em 98, logo depois que ele deixou o governo, para deputado federal. Ele teve, salvo engano, cerca de 16 mil votos, 15 mil votos. Foram as duas únicas derrotas de eu não me lembrei dessa, não. Foi. Ainda não estou me Ainda lembrando. sob o efeito de todo o desgaste da... sim. Houve esse problema. Eu não estou lembrado, mas sem dúvida foi consequência exatamente desse ponto. É que as pessoas, quando estavam ao lado dele, que se beneficiavam porque ele teria muito voto, tudo bem. Mas na hora que ele saiu, eles não queriam mais, né? Os próprios correligionários não desejavam que ele voltasse a ser o símbolo político que era, em razão exatamente de tomar o lugar de alguém, né? E eu vi, inclusive nessa época, de muitas pessoas ligadas a ele, essa queixa, de que na hora que ele precisou, que não estava no exercício do governo, não estava no poder, estava nesse ostracismo do qual a gente falou, pessoas que ele tanto ajudou politicamente não retribuíram. Isso, lamentavelmente, faz parte do gênero humano, não é? Você, ao longo da vida, você faz algumas poucas amizades. Diziam os mais antigos que se você viver 100 anos e na hora da morte contar um amigo em cada dedo da mão, de uma mão, você foi um herói. Isso acontece. Às vezes você faz favores a muita gente e na hora que você precisa, a pessoa que já chegou naquela posição por causa da sua amizade fica com medo de perder, não é? E aí, quando não trabalha contra, faz que não vê. Eu vou me permitir pedir licença para contar aqui um episódio. No auge daquela crise pela qual passou o Divaldo Suragi, do governo, ele, reconhecidamente, até porque existia isso antigamente, você tinha como dar emprego, não existia concurso público, se dava aqueles contratos. E houve muita construção de imóveis, casas e apartamentos, por conta através de Pazeal, que fazia essas obras. E um cidadão, conversando com um vizinho, esse vizinho era um pequeno produtor
rural, fornecedor de cana pequeno, vizinho desse servidor público. E uma noite lá, no auge dessa crise aí do Suragi, o servidor público conversando com o vizinho para fazer um movimento naquele conjunto residencial contra o Divaldo Suragi. Aí o fornecedorzinho de cana lá, aí dizendo, mas rapaz, você não me disse que foi o Suragi que lhe deu o seu emprego? Se foi. Não foi que deu o emprego da sua mulher? Se foi. Não foi que deu esse apartamento que você mora aqui de lado? Foi. E você vai fazer um negócio desse? Até que ponto chega, como o senhor diz, a humanidade? Recebeu aquilo, achava que não teria outro pleito a fazer, estava satisfeito e agora não devia mais nada. Por isso que eu vejo o seguinte, nós estamos vivendo uma crise muito séria, econômica, em razão da política. Nós precisamos, urgentemente, de uma modificação na Constituição. Porque você veja o seguinte, no momento em que você chega e vive num país em que o Poder Executivo comete uma série de bobagens, o Poder Legislativo, levando vantagem dessas bobagens, compactua com tudo. Mas o Poder Judiciário há de ficar fora. Já não temos essa certeza. O perigo hoje é exatamente da prostituição do Poder Judiciário. Porque quando há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você não tem mais para onde ir. E é uma decisão que pode interferir na sua vida e na vida da sua família. Então, o que é que nós já vimos aqui nesse país? O ministro Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou no lançamento de um livro que tinha fraudado a Constituição da República. Ele declarou isso como ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. E terminou até se aposentar. Você está vendo agora, ultimamente, um juiz de direito dirigindo um veículo sem placa e ele sem conduzir a sua carteira de habilitação, foi parado por uma policial que constatou isso, ele deu voz de prisão e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve esse absurdo. Você viu agora, ultimamente, uma juíza de direito em Porto Alegre proibiu o SUS de tratar de um cidadão portador de câncer, porque ele poderia morrer em 60 dias. No Rio de Janeiro, um juiz federal que cuida do caso do Eike Batista bloqueou os carros, levou-os para casa, 3 veículos, levou um piano, colocou na casa da vizinha e usou o dinheiro de depósito do Eike Batista. E eu quero até comunicar a você, se ainda não sabe, acabei de ser condenado a semana atrasada a pagar uma pena pecuniária ao ex-juiz de direito de Delmiro Gouveia. Uma coisa fantástica. Ele cassou o prefeito de Delmiro Gouveia e argumentou na sua decisão o seguinte: a suspensão, veja que não é a abolição, não é a extinção, a suspensão do pagamento de uma taxa municipal no ano eleitoral é a mesma coisa que um funcionário do McDonald's dizer ao cliente: não coma esse sanduíche porque a carne está estragada. Eu não vi nenhum nexo entre uma coisa e outra. Então, fiz um artigo, publiquei no Jornal Extra, dizendo que o juiz misturou um sanduíche podre com a suspensão e fui condenado a pagar, eu e o Extra a pagar. Então, você veja o seguinte, nós estamos chegando a que ponto? Entende? Por que isso acontece? Porque você, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você
precisa ser indicado pelo presidente da República. O presidente da República não é tão acessível a tantas amizades. Então você tem que se valer de um amigo do presidente da República para que chegue junto a ele e peça para ser indicado. Se ele o fizer, você fica devendo favor ao amigo e ao presidente que o indicou. Até aí tudo bonitinho. Agora pasme. Essa indicação é para que você seja sabatinado no Senado da República. Sabatinado sobre 2 aspectos: notório saber jurídico e reputação ilibada. Ok. Nosso muito obrigado ao advogado Luiz Gonzaga Mendes de Barros pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência.